Bom, vamos ver imediatamente como se deu a ascensão do nazismo ao poder na Alemanha. Nós tínhamos dito ontem que a data fundamental é 1929, né? O colapso da Bolsa de Nova York. Isso aí levou a economia para uma recessão, uma desvalorização gigantesca do capital financeiro, perdas enormes e um desemprego em escala inédita em termos mundiais. Logicamente que em 1929 a burguesia se deu conta de que a situação, que era uma situação de equilíbrio precário, né, no regime parlamentar alemão, ela era uma situação que iria evoluir para uma crise revolucionária e provavelmente a tomada do poder pela classe operária alemã, né, que dessa vez, dada a dimensão da crise, dado o nível de decomposição do capitalismo, a situação não ia ser resolvida. Então, o que acontece aí, o que é? É que a burguesia coloca em marcha o que ontem foi dito, né, que os italianos chamaram de contra-revolução preventiva. Isso aqui é importante, né? Estou usando a expressão deles, não acho que é uma expressão que a gente deveria usar numa análise marxista, mas é importante por quê? Porque existe também o preconceito de que o fascismo sobe ao poder diante do acontecimento, da explosão da Revolução Proletária. Não é assim. Tanto na Itália como na Alemanha, o fascismo subiu ao poder tão logo a burguesia percebeu que a crise se agravava e levaria a uma situação revolucionária. Antes que a revolução se colocasse, né, o fascismo já se colocou antecipadamente para se contrapor à revolução, né? Daí a expressão que foi utilizada de contra-revolução preventiva. Vocês vejam que a burguesia ela tem uma consciência muito aguda do problema, né? Isso daqui serve para nós também porque se na análise... O que foi? Hã? Se na análise da situação brasileira, por exemplo, nós estivermos esperando aí uma grande mobilização revolucionária das massas para que aconteça alguma coisa, que é o que evidentemente está na mente de uma boa parte da esquerda, nós estamos apostando num cálculo, nós estamos fazendo um cálculo absolutamente equivocado. Não tem nada a ver isso aí. Se a burguesia sentir que ela vai perder o controle da situação, né, ela vai tender a se antecipar aos acontecimentos, né? Não há dúvida nenhuma. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo da situação brasileira que muita gente provavelmente não entende, que é o seguinte. Por que o PT chegou ao governo em 2002? Porque a burguesia permitiu? Não, calma, a pergunta é retórica. Ela não exige necessariamente uma resposta do... Por que o PT chega... É uma pergunta para vocês fazerem para vocês mesmos. Por que a burguesia... Por que o PT chegou ao poder em 2002? Muita gente, naquele momento, quando a gente falava que o governo PT é um governo de frente popular, o pessoal falava, tá vendo? Não tá. Cadê? Teria que ter uma revolução no Brasil e tal, para colocar o PT no governo. Por que vão colocar o PT no governo? Mas é fácil de entender. No Brasil não havia nenhuma revolução, mas nós tivemos, em 2001, o Argentinaço. Em 2002, nós tivemos o golpe na Venezuela e a mobilização revolucionária.
E nós tivemos a revolução na Bolívia, a insurreição boliviana. Para um analista menos impressionista, né? Porque a esquerda brasileira, não sei se vocês já perceberam, eles leem a Folha de São Paulo e eles tiram as conclusões do que diz a Folha de São Paulo, que é uma coisa muito absurda, né? Se você olhar o panorama internacional, você rapidamente entende por que a burguesia levou o PT ao poder. A expectativa deles é que a continuação do governo neoliberal, que não tem base popular nenhuma, governo do FHC, que continuaria, vamos supor, com o José Serra, né, que é um vampiro ainda pior do que o FHC, poderia levar a uma situação revolucionária no país. Quem vai controlar a situação? Por isso a burguesia aceitou que o PT chegasse ao poder. Quer dizer, é um cálculo, né? Hoje em dia, até alguns setores da burguesia falam que o cálculo foi errado. Mas muito provavelmente o cálculo não foi errado. Seguramente não foi errado. Porque a chegada do PT ao governo no Brasil estabilizou a situação política. Inclusive internacionalmente, né? O governo Lula, aparentemente, é um governo sólido, levando adiante uma política bastante conservadora, controlando a situação e tudo mais, né? Controlou-se a situação na Bolívia, com a eleição do Evo Morales. Na Argentina, o peronismo sobe ao poder, a ala esquerda do peronismo sobe ao poder, e se encontra um ponto de equilíbrio na situação internacional, que é resultado da política que foi levada. Aí tem gente que fala, tá vendo? Não teve revolução nenhuma. Mas, na realidade, a manobra era justamente para impedir esse tipo de desenvolvimento. Então, em 1929, a burguesia, logicamente, percebeu que a situação iria sair completamente fora do controle. E aí começa-se, né, a preparação do golpe fascista, né? Bom, uma coisa que a gente deve entender é que, primeiramente, a burguesia busca uma solução ditatorial de compromisso. Há todo um setor da burguesia que acha que a ditadura é um ônus, que os fascistas são um problema, etc. e tal, e vão tentar intervir e estabilizar a situação com governos autoritários, bonapartistas, mas não fascistas. Mas esses governos rapidamente fracassam, né? E dão lugar ao golpe fascista. A situação fica muito clara quando, na eleição de 1931, se eu não estou enganado nos números, o nazismo passa de 5% para 17% dos votos. Crescimento de mais de 300%. Uma coisa importante para a gente entender é o seguinte, que, ao mesmo tempo, o Partido Comunista Alemão também começa a crescer. Quer dizer, nós temos aí aquele dinamismo onde os partidos de centro começam a se esvaziar eleitoralmente e os extremos começam a crescer, né? Os partidos, naquele momento, os partidos de centro seriam o Partido Social Democrata, que era o mais, de longe o mais importante, sustentáculo do regime de Weimar, o Partido do Centro e o Partido Democrático. Esses partidos começam a perder terreno para os partidos extremistas, né? Foi PC, deve ser que PC, o Partido Comunista. Mas aqui, no caso, é o Partido do Centro. Então, nós temos esse desenvolvimento. E o mais importante de tudo é que o nazismo começa a crescer, né? Mas na eleição de 1933, ele começa a cair. Enquanto que o Partido Comunista
cresce numa velocidade inferior, mas continua crescendo. Então, Trotsky, por exemplo, que analisou muito de perto a situação, fala que é evidente que o Partido Comunista está crescendo, né? Ao mesmo tempo que o nazismo está se afirmando, mas o problema-chave é que o crescimento do Partido Comunista é muito lento para alcançar, na situação imediata, o Partido Nazista. E ele estava certo. Antes que o Partido Nazista caísse mais, né, que a situação ficasse muito difícil para a burguesia, o presidente da República, Hindenburgo, convida o Hitler para ser primeiro-ministro e ele forma um ministério com os políticos de direita, um partido de direita, se não me engano, o Partido Popular, alguma coisa assim, né? Um partido monarquista de direita. E aí começa o governo nazista. Primeira coisa que a gente deve chamar a atenção é que não teve não teve golpe, não teve nada. Simplesmente foram realizadas as eleições, o presidente tinha que chamar alguém e formar o gabinete ministerial, chamou o Adolf Hitler, formou-se uma coligação de partidos e formou-se um governo encabeçado pelos nazistas. Simplesmente isso daí. Ou seja, tudo na mais completa normalidade democrática, aparentemente, né? Isso aí coloca o problema também para as pessoas que analisam a questão do golpe na América Latina, no mundo todo, colocam o problema. E aí? Qual seria a posição correta? Aceitar? Falar que tudo estava normal? Ver se a norma jurídica tinha sido absolutamente respeitada, sim ou não? O que se deveria fazer? Porque, segundo a ideia que muita gente tem no Brasil, você teria que ver, para você saber se isso daí é um perigo, é um golpe, é uma ameaça, você teria que ver a parte jurídica. Mas na parte jurídica não aconteceu nada. Para a gente entender, né, bem claramente o problema político, nós temos que ver a posição do próprio Leon Trotsky diante da ascensão do Hitler ao gabinete. Ele já tinha falado isso antes que o Hitler subisse ao poder. Segundo ele, no momento em que os nazistas fossem tomar o poder, a classe operária deveria se levantar numa insurreição contra o fascismo. A União Soviética deveria mobilizar suas tropas para a fronteira. O Partido Comunista deveria começar uma guerra civil e o exército soviético deveria intervir na guerra civil do lado dos operários contra o nazismo. Quando ele falou isso daí, provavelmente muita gente olhou e falou: está delirando esse cidadão. Como assim? Né? Guerra civil, insurreição e coisa e tal. Bom, hoje a gente pode saber que ele não estava delirando porque a gente viu o filme todo, né? Um dos grandes problemas dos analistas é ver 5 minutos do filme e não imaginar o que vai acontecer nos outros 150 minutos, né? Então, como eles não estão pensando o que vai acontecer depois, o que pode acontecer e tudo mais, eles acham tudo um absurdo. É como agora, nós estamos vivendo uma situação extremamente delicada no país, a gente tem um golpe de Estado e todo mundo, na verdade, está com com sentimento positivo, né? Vamos ver se o governo golpista não destrói o mundo. É só um desejo, né? Só ver que... Aí tem eleições municipais, a gente vai para as eleições municipais, depois vai para a eleição presidencial, tá, pá, pá. Que provavelmente é o que o pessoal pensou na época, né? Falou: olha que desgraça, os nazistas chegaram ao poder, vamos tentar conviver, controlar, diminuir, etc. e tal. Não é assim, né? Você tem que fazer uma análise
Não é uma análise da lei, não é uma análise do funcionamento jurídico do regime ou coisa que o valha. Você tem que fazer uma análise política, ou seja, uma análise da relação de forças entre as classes sociais, do deslocamento de forças das classes. No momento que Hitler sobe ao poder, para um analista sério, estava claro que toda a burguesia estava apoiando uma outra alternativa ao regime político. A subida dele, né, já significava o chamado a destruir o regime da República de Weimar e estabelecer aí um novo regime político. E como não era a primeira vez que acontecia isso, né, o fascismo já tinha chegado ao poder na Itália, dava para, com um pouquinho de imaginação política, entender o que ia acontecer. Trotsky, que tinha mais do que suficiente imaginação, falou: a hora que Hitler chegar ao poder, a obra do fascismo italiano vai parecer uma obra benemérita. Falou, o nazismo vai passar como um tanque de guerra sobre a espinha dorsal da classe operária alemã. Exatamente, estou citando aqui de cabeça, literalmente o que ele falou. Né? E o Partido Comunista, logicamente, nem dizer o Partido Socialista, que dirá os partidos burgueses que estavam todos já na jogada geral, né? Eles nem levaram em consideração isso daí. A classe operária alemã mais poderosa do mundo ficou totalmente paralisada, porque as direções não chamaram a combater o nazismo, deixaram lá, ficaram esperando para ver se dava sorte, né? E ver se a situação melhorava, assim, por um milagre, né? Que não aconteceu. Hitler chega ao poder, aí ele faz votar como fez o Mussolini, porque aí já o script da coisa toda já estava escrito. Ele faz votar um decreto de plenos poderes, onde ele praticamente assume para ele os poderes do parlamento, e ele começa a obra de liquidar com seus adversários políticos. A primeira coisa que ele vai um por um, que é também uma coisa que as pessoas que conhecem um pouco da política e que conhecem um pouco da história deveriam esperar. Ele não pega e coloca todo mundo na cadeia de uma vez. Ele não tira um decreto proibindo a existência de todos os partidos. Não. O que ele faz é o seguinte, eles montam um teatro, né, arrumam um maluco lá que bota fogo no parlamento, no Reichstag, é um episódio conhecido, né, do incêndio do Reichstag. Aí ele acusa os comunistas e faz votar no parlamento a chamada lei do Reichstag, do incêndio do Reichstag, que coloca os comunistas na ilegalidade. Aí ele prende a direção do Partido Comunista e começa a desmantelar brutalmente o Partido Comunista. Aí todo mundo olha, aí vocês devem conhecer um poema famoso que foi escrito, né, se não me engano, pelo próprio Brecht, que era assim: primeiro foram os comunistas, como eu não era comunista, eu não me preocupei. E assim ele foi, um por um, Partido Socialista, Partido X. Ele eliminou todo tipo de oposição política dentro da Alemanha, gradualmente, um de cada vez. Porque isso daí funciona assim, né? Como todo mundo é esperançoso, otimista e espera pelo melhor, você coloca o Partido Comunista, aí os do Partido Socialista falam, é ruim, mas também esses comunistas são meio radicais, né? Vai ver que eles queimaram mesmo o Reichstag, olha que coisa mais feia e tal. E aí vamos deixar, ele se satisfaz, né? E a gente continua aqui, lê do engano. Foi todo mundo parar no campo de concentração. Inclusive o Hitler assassinou vários elementos da própria burguesia, que começaram a se opor ao regime dele à medida que eles viam que o regime se transformava numa coisa cada vez mais incontrolável. Não é que ele fosse selvagem, porque a burguesia, principalmente a alemã, não tinha medo nenhum de selvageria, mas eles começaram a perceber que eles também não tinham um controle do próprio regime, que era o Hitler e o exército, né?
Então, por exemplo, um dos principais apoiadores do Hitler, que era o industrial siderúrgico, como é que é o nome dele? Hã? O Thyssen. Tinha duas grandes indústrias siderúrgicas na Alemanha que apoiaram a ascensão do fascismo, Thyssen e a Krupp, que hoje é uma empresa que chama ThyssenKrupp, né? Elas se fundiram. O Thyssen, ele fugiu, a hora que ele percebeu a situação, ele era do Partido do Centro Católico, Partido do Centro. A hora que ele percebeu a situação, ele fugiu da Alemanha e foi assassinado na França. Ele escreveu um livro denunciando o Hitler, que a gente inclusive publicou aqui, é muito interessante de ler. Um dos principais apoiadores do Hitler no exército, que foi primeiro-ministro, o general Schleicher, também foi assassinado pelo Hitler. Quando Hitler decide se livrar da ala radical, digamos assim, do nazismo, eu vou falar desse episódio, na Noite das Facas Longas, ele mata uma parte do comando nazista e ele mata o general e a mulher do general na casa dele. Quer dizer, ele matou inclusive gente de extrema direita. O pessoal, todo mundo esperando que o negócio fosse ser tranquilo, né? E foi parar todo mundo na cadeia, no campo de concentração. Uma boa parte dos militantes comunistas foram parar no campo de concentração. Imediatamente, eu acho que em 1934, ele abriu o primeiro campo de concentração, se não me engano, o Dachau, onde os presos políticos foram colocados. Muita gente fala que os campos de concentração foram criados para os judeus. Não é verdade, eles foram criados para os opositores políticos do regime. Os judeus foram mandados para lá depois. Né? A repressão nazista foi uma repressão esmagadora, né? Para vocês terem uma ideia, tem um livro que eu aconselho o pessoal a ler, que é um testemunho aparentemente de primeira mão, que se chama Do Fundo da Noite. Né? É escrito por uma pessoa misteriosa que ninguém sabe quem ele é exatamente, uma pessoa que estava presa nos Estados Unidos, escreve esse livro alegando que ele foi membro do Partido Comunista Alemão e membro também da Gestapo. E ele narra no livro, detalhadamente, como foi o esmagamento desse gigantesco partido que era o Partido Comunista. Falou que os nazistas, eles fechavam um quarteirão, né? E eles iam casa por casa. Um método que depois foi usado pelas ditaduras militares latino-americanas para combater a guerrilha aqui. Né? Eles iam casa por casa para descobrir todos os esconderijos, os aparelhos, as gráficas do Partido Comunista. Eles desmantelaram mais de 20 gráficas do Partido Comunista Alemão. Gráficas, onde eles faziam jornais e impressos. Prenderam a quase totalidade dos dirigentes do Partido Comunista Alemão, que foram mandados para campo de concentração. Eles liquidaram o partido quase que totalmente. Né? Foram milhares de prisões, assassinatos, etc. e tal, tortura. E com muito mais facilidade eles fizeram isso com os outros partidos, que eram partidos que estavam aí, partidos legais. Você prende o pessoal, acabou o partido, né? Não tem clandestinidade nenhuma, nada. Uma coisa que chama a atenção na ascensão do nazismo na Alemanha é como ele passou, assim, quase que sem luta contra os outros. A classe operária, quando percebeu a situação, se levantou em alguns lugares. Né? O nazismo procurou evitar de se chocar com a classe operária localizadamente, porque era um levante localizado, não era um levante geral. E eles foram, aos poucos, né, pressionando até que esses focos de levante eles foram suprimidos. Mas o Partido Comunista Alemão não reagiu, o Partido Socialista, muito menos. Eles foram deixando passar. E o Hitler, como diz o poema, pegou um por um e foi eliminando todo mundo. Uma coisa importante também que acontece, como aconteceu na Itália, é que quando Hitler estabiliza o governo e tudo mais,
ele percebe que ele precisa se livrar da ala radical do nazismo, né? Durante a ascensão do nazismo, o Hitler, copiando Mussolini, né, que tinha as esquadras, os esquadrões nazistas, né, os esquadristas, a gente mostrou o bastão que eles usavam, ele criou também o seu próprio grupo de choque, chamadas SA, que em alemão significa Sturmabteilung. Isso aqui a gente poderia traduzir como seção, né? E isso aqui como de assalto, seções de assalto. Dá quase uma tradução direta da sigla, né? Eles usavam uma camisa marronzinha, né? Tá aqui o pessoal todo em uniforme. Eles eram conhecidos como camisas pardas. Os capangas do Mussolini eram conhecidos como camisas pretas, que eles usavam uma camisa preta, mais estilo italiano, mais elegante, mais... né? Aqui eram os camisas pardas. Esses grupos de assalto eles eram usados da mesma maneira que acontecia com os camisas pretas italianos para atacar o movimento operário, atacar as organizações, dissolver os partidos socialistas, chamavam um comício. Esses cidadãos entravam lá com porrete e tudo e procuravam acabar com o comício. Criavam uma confusão, começava uma briga, atacavam sindicatos, atacavam grevistas, atacavam todo mundo. Isso que a gente já vê aqui, da extrema-direita atacando aí gente na rua, é, digamos assim, uma forma ainda um pouco desorganizada disso, né? Nós vamos ver muito mais isso daí. Os ataques às sedes do PT e tudo mais. Já nas próprias eleições, que é onde normalmente isso aí começa em primeiro lugar, eles vão atacar, vão pegar um cidadão do PT lá distribuindo um santinho do deputado e vão dar uma coça nele, que é para ver se o pessoal fica com medo de distribuir santinho e tudo mais. Aí você tem uma greve, né, baixa o pau nos grevistas lá, obriga o pessoal a voltar ao trabalho pela força. É assim que eles fazem, não vão atacar todo mundo de uma vez só. Eles vão fazer como já estão fazendo, né? Não sei se vocês viram recentemente que um grupo de lésbicas estava jantando num restaurante e um cidadão lá começou a gritar para as lésbicas, chegou na mesa delas e começou a gritar Bolsonaro 2018. Daí elas ficaram constrangidas e falaram, olha, pediram para o dono do restaurante tirar ele da mesa, etc. e tal. Aí uma das moças, aí ó, a cor do uniforme, uma das moças saiu para fumar um cigarro lá fora, né, porque tem a lei do fumo, o cidadão foi lá e meteu-lhe 2 porradas na cara. Mas assim, com muita violência. Essa é uma política terrorista, de intimidação. Já começa assim. Já começou, né? A gente já começou faz tempo, inclusive. Claro que se vocês conversarem com a esquerda, eles vão falar, não é bem assim, é pouco, né? Eles vão esperar o dia que alguém entre na sede de um partido de esquerda, matem 4 pessoas, espanquem 20, toquem fogo na sede, e mesmo assim eles vão falar, bom, mas é uma sede só, né? Não, isso daí você pode esperar. Veja aqui, os camisas pardas e tal, em uniforme, né? Isso é antes da chegada ao poder. Eles se organizavam, eles botavam uniforme, eles espancavam judeus, se eles achassem aí, o que na época era mais difícil de identificar, um homossexual, um esquerdista, um membro do Partido Comunista, um membro do Partido Socialista, ou qualquer tipo de pessoa que representasse a opinião vagamente democrático-liberal e baixava a ripa. Era uma política de intimidação muito forte, né?
com essa política de intimidação é que eles vão criando as condições para assumir o poder. Isso aí é muito, muito importante. Bom, uma vez chegando no poder, o que acontece? Hitler olhou e falou, essa turma aí é muito anarquista, muito violenta, como é que a gente vai controlar esse povo? Né? Então, primeiramente, ele criou dentro um destacamento especial, chamado os SS, dentro desse grupo, né? No qual ele selecionou as pessoas mais fiéis a ele. Aí a crise começou a aumentar com a liderança dos SA, né? O líder dos SA, uma pessoa bastante importante na história do nazismo, né? Era um brutamonte chamado Alfred Röhm. Não era Ernest Röhm? Ah, Ernest, tá certo. Obrigado. Ernest, não sei porque eu pensei Alfred. Que era um homossexual confesso na época. Então Hitler, ele começa a desafiar o governo do Hitler porque, logicamente, que esse aqui era um pessoal bem violento, anarquista, etc. e tal, e vê que o Hitler se encaminha para fazer é um governo de comum acordo com as Forças Armadas e a burguesia, com os setores que eles queriam derrotar, na realidade, né? Que são os setores que tinham dado apoio aos partidos burgueses durante todo esse tempo. Então, no meio dessa crise, Hitler chama uma reunião com todos os chefes da SA, que se reúnem numa espécie de um acampamento, que nem esse nosso aqui, né? Com um laguinho e tal. Tá aqui, ó. O Röhm. E o pessoal tá lá na maior orgia, porque os nazistas eram dados essas orgias, né? Bebendo até cair, drogas, aquele negócio todo que a gente conhece. E na madrugada, os destacamentos especiais, os SS, entram no acampamento e matam toda a liderança dos SA e desmantelam o negócio e integram os SA ao exército. E aí você tem um governo que é uma típica, digamos assim, ditadura militar, né? O governo vai colocar os sindicatos todos, vai fechar os sindicatos, social-democratas e comunistas, e vai colocar no lugar esses sindicatos fascistas. Quer dizer, organizações policiais para controlar a classe operária. Esses aqui são os SS, né? A gente vê aqui o símbolozinho deles. Morreu, foi assassinado. Ele foi assassinado, ele já tinha assassinado um monte de gente também, né? Ele caiu naquela cláusula de quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Foi vítima dessa cláusula aí. Então, que conclusões que a gente pode tirar, né, dessa história? Que o nazismo chegou ao poder com violência, lógico, né? Mas, digamos assim, como a gente vê no Brasil hoje, a violência se combina com artimanhas políticas, com jogadas políticas. Põe o cidadão no governo, faz acordo, reprime um aqui, deixa o outro, depois aperta o outro, faz um acordo com aquele e depois acaba com todo mundo devagarinho. Então, a história que o pessoal está falando, que vocês devem ter visto muito aí, que a esquerda fala assim, não, é golpe palaciano, eu já falei ontem, né? Golpe palaciano, golpe institucional. Isso é uma coisa que não existe. O que eles querem dizer é o seguinte, não é nada. O racha do PST, eu ouvi, eles não falam nem que é golpe institucional, eles falam que é uma manobra institucional. Quer dizer, o cidadão não aprende, né?
eles vão ter que ver muita desgraça para tirar a conclusão, se é que eles vão tirar a conclusão, de que isso daí é bem mais problemático e perigoso do que parece à primeira vista. E devagarinho, com o apoio da burguesia e tudo mais, eles foram consolidando o poder. Por que Trotsky analisou que isso daí era um golpe que a classe operária precisava enfrentar pela força? Não foi pelas características institucionais. Foi pela análise da evolução da situação política. Por que a burguesia organiza uma tropa de choque, começa a bater em gente na rua e tudo mais? Porque eles querem resolver o problema pela violência. É ou não é? Se fosse para fazer coisas institucionais, não precisava disso daí. Então, Trotsky alertou bastante antes do final dos acontecimentos que isso daí tinha que ser combatido energicamente. A partir de 1929, ele analisa, né, que a situação política sofreu uma modificação, que a Alemanha está no centro dos acontecimentos mundiais, que há uma clara ascensão do fascismo, que a burguesia está se deslocando para a solução fascista, vamos dizer assim, e tal, e que era preciso ter uma política para enfrentar essa situação. Né? E essa advertência deles, como a gente pode entender por quê, né, caiu em ouvidos totalmente surdos. Bom, vamos fazer o primeiro intervalo aqui para perguntas. Eu vou continuar depois com a Alemanha, né? Falar da política do Partido Comunista. Nada, companheiros? Nenhuma curiosidade? Vamos em frente? Tá. Eu queria saber um pouco sobre a influência do nazismo. Você falou sobre o fascismo, que eles tinham a influência do socialismo revolucionário, do nacionalismo, né? E o nazismo, ele tinha a mesma influência que o fascismo? Não. O nazismo é um movimento de direita, nacionalista, está ligado à repressão da Revolução de 1918, tem uma participação muito grande de militares. E, na realidade, o nazismo alemão, ele se espelha, em grande medida, no fascismo italiano. Eles acham que o Mussolini criou um modelo que deve ser imitado. Tanto que eles imitaram praticamente tudo. O uniformezinho, né? Fantasia de guerreiro, o símbolozinho. Os italianos colocaram o facho, eles colocaram essa cruz da suástica esquisita. Os italianos tinham um uniforme negro, eles tinham um uniforme pardo. Os italianos faziam um gesto assim, eles faziam um gesto assim, e assim é uma espécie de uma caricatura, né? Dos italianos que já são uma caricatura de alguma coisa. Caricatura da caricatura, né? Inclusive, logicamente, muita gente aponta isso daí, que a extrema-direita é troglodita, caricata, esquisita, louca. São uns caras muito estranhos, e é assim mesmo. Mas não quer dizer que porque eles são caricatos, loucos, uns verdadeiros palhaços, que esses palhaços são inofensivos. Eles são palhaços muito perigosos. É palhaço de filme de terror, não é palhaço de circo, né? Porque isso tudo, vamos falar que é verdade, isso tudo é uma palhaçada para impressionar os pobres coitados. Quer dizer, uniforme, eu sou poderoso, grito, desfila. Eles desfilavam com tochas e tal. Faziam toda aquela fanfarronada que a gente conhece muito bem, né? Para impressionar as pessoas. Até porque é um movimento cujo conteúdo ideológico é muito pobre, né? É a nação, o sangue, né? O lema do fascismo era... Como é que era? Blut und Boden.
sangue e terra. Você vê que empolgante? Uma coisa de Tinha um outro lá também. gente... Como é que é? Um povo, um império Não, tudo bem, mas, digamos assim, o conteúdo é isso daqui, quer dizer, a defesa do sangue alemão, da raça ariana, da terra alemã e tal. O que colocava... Era meio ridículo, porque você vê que era uma caricatura, também por isso. Os italianos, eles já eram caricatos também, né? Mas eles lembravam do Império Romano, aquela coisa toda. Tinha toda uma tradição milenar, né? Os alemães não tinham nada disso daí. Os alemães, pouco tempo atrás, estavam lá correndo pelado pelas florestas da Alemanha. Lá são os bárbaros que destruíram o Império Romano, tá certo? E o cara, então você vê que a tradição, que tradição que é essa daí? A barbárie, a pele de urso, comer carne crua, o que era a tradição deles? O Mussolini, ele dava a impressão assim de que era o renascimento do grandioso Império Romano. É uma caricatura, assim como Napoleão III foi uma caricatura também do primeiro Napoleão. A gente não deve levar a sério nesse sentido. Agora, não confundir, né? Você vê o Bolsonaro aí, esse Bolsonaro também é um palhaço, como toda liderança de extrema-direita. Você vê as coisas que ele fala, ele precisava de um assessor para não falar tanta abobrinha, né? Falar que a mulher não merecia ser estuprada. O negócio precisa ser mais sério, mas, veja, por mais que ele seja uma figura caricata, ele é uma pessoa perigosa. Isso que ele fala, esse movimento dele, é perigoso. Não precisa ser verdadeiramente sério para ser perigoso. Os nazistas, inclusive, eram compostos de uma turma que era um show de horrores, né? Era um mais esquisito do que o outro. O próprio Hitler é uma figura bem caricata, né? Não fosse uma figura tão sanguinária assim, ele parece uma imitação grotesca do Charlie Chaplin, né? Aquele bigodinho, não sei de onde ele tirou aquele bigodinho, um topete empastado, aquele discurso histérico, né? Quem vê o Hitler discursando, tem vários discursos dele gravados. Ele não é uma figura impressionante discursando. Ele é uma personagem histérica, completamente histérica. O Mussolini é engraçado também, mas não parece histérico, ele parece mais masculino, né? Mas ele era engraçado também, vocês viram o discurso dele, ele fazia assim, ele fazia uns gestos, né? Aí ele fazia assim. Italiano, né? Fala. Rui, vou falar aqui sobre conexões. Na última Universidade de Férias, foi tema da aula do Antônio Carlos. Ele estava falando que foi a ascensão do Partido Comunista na União Soviética. Em 1929, a Rússia, essa crise aí, né, que levou à ascensão do nazismo, a Rússia naquela época tinha uma economia que foi invejável. Por que todos esses acontecidos, essas tragédias, com todas essas desgraças sociais acontecendo na Alemanha, o Partido Comunista da época da Rússia, ele interviu na Alemanha? É o tema da exposição que eu vou fazer em seguida. E com todo esse acontecimento que aconteceu na Alemanha, é possível assim que a mesma conexão que acontece no Brasil, você falou do líder da SA, que era homossexual assumido, e hoje você tem no Brasil aqui, né, inclusive com golpe em andamento, uma direita que, em parte dela, tem pessoas que também que são a favor desses movimentos, inclusive Marcha das Vadias, enfim, como aquele rapaz lá, né, das Brasileirinhas, que vocês conhecem, ele já participou em alguns movimentos a favor disso. E tá lá com esses golpistas. É Quem que rapaz que é? Não entendi. É o Alexandre Frota. O Frota. É. Então, assim, essa mesma conexão...
essa mesma conexão que está acontecendo, que aconteceu na época, está acontecendo hoje no Brasil, e é possível amanhã depois, como o imperador lá, que ele até nomeou Hitler, e depois como se diz, o golpe, batendo em cima do golpe, esse pessoal de direita, inclusive radical, e contra eles mataram esse pessoal. Desculpa, não entendi essa pergunta. É porque, veja bem, o que aconteceu na Não, Alemanha... só repete o que você falou por último. É possível eles liquidar esse pessoal que é de extrema direita, tá aí, né, criticando os operários, indo contra tudo, mas eles também, tem gente deles que apoia movimentos, enfim, movimentos gerais, então, de lésbica, enfim. É possível futuramente esse pessoal de extrema direita fazer o que o Hitler fez, porque o Hitler matou, inclusive, um comandante da SA. Não, é evidentemente que no mundo todo a situação converge para isso daí, né? Nós estamos atravessando uma crise muito grande. A burguesia está muito preocupada em perder o controle. Isso aí tudo pode acontecer mesmo. Esse caso do Alexandre Frota aí é típico, né? Vocês veem que a imprensa do PT, logicamente, que ridiculariza o cidadão. Mas esse é um típico caso de extrema-direita. Ele é ridículo, mas ele não é inofensivo. Ele é perigoso. A hora que o pessoal mostra que é perigoso, todo mundo esquece que ele é ridículo e começa a achar ele simplesmente sinistro, né? É a psicologia do pessoal. Fala. Desse grupo SA. Estou ouvindo o que você está falando. Gostaria de saber mais a respeito desse grupo SA e antes deles serem eliminados e por que foram. Isso daí é como a gente vê em vários lugares aí, é um grupo de capangas. Sobre isso daí a gente deve falar o seguinte, veja só. A gente pode achar, né, e isso daí eu tenho repetido no curso, vou insistir, que esses grupos de extrema-direita, eles não existem, não estão organizados. Isso daí é uma falsa percepção da situação. Se vocês olharem direito para a sociedade brasileira, vocês vão ver que há uma quantidade muito grande, não só de pessoas que participam dos aparatos repressivos, exército, polícia militar, agora tem a GCM matando gente na rua, etc. e tal, tá certo? Não só esses aparatos institucionais, como você tem também uma série de milícias que respondem a empresas particulares. Você tem vários grupos de segurança grandes, né? Você tem, por exemplo, a gente fez uma discussão com os alopradinhos do PSTU e outros, sobre essa segurança do metrô, né? Os chamados urubus do metrô. Isso daí, para se transformar, esse tipo de coisa, para ser transformado numa milícia fascista é um pulo. Trotsky já tinha dito, né, depois da experiência dos fascistas, ele falou, o fascismo está em todo lugar na sociedade. Você tem os seguranças das fábricas, capatazes, diversos grupos aí organizados de violência que é só a burguesia mobilizar e pronto, você tem uma SA. Se forma do dia para a noite, em 24 horas. Você não precisa fazer curso de formação. Vocês já imaginaram quanta gente que tem aí que atua na chamada área de segurança? É muito, são centenas de milhares de pessoas. Quer dizer, as milícias, o próprio Trotsky fala isso, as milícias fascistas, elas não precisam ser organizadas, elas já existem. No momento que a burguesia necessitar do fascismo, coloquem isso aí em movimento. Tem que ser oficializado. Hã? Só falta o oficializar só pela parte da burguesia. Oficializar, não. O que falta é ter um objetivo político definido, né? Então, quer dizer, não adianta ficar com ilusões sobre isso daí. O pessoal acha que eles olham isso daqui e eles têm a ideia de que na Alemanha, na Itália,
Demorou décadas para o pessoal foi lá, convenceu um, convenceu outro, ganhou um voto e tal, e finalmente chegou ao poder. Então você escuta papagaiadas do seguinte tipo: aqui não tem um líder carismático. O líder carismático, você contrata aí uma equipe de publicidade, ele te cria um líder carismático em 4 horas, entendeu? Põe o cidadão na televisão, arruma um uniforme, contrata um compositor, aí o cara faz um hino, você entendeu? O povo sai na rua. A gente tem que... aconteceu no Brasil durante o regime militar? Aconteceu. Isso aí foi falado ontem. Ontem, os regimes militares da América Latina, todos eles se apoiaram já na formação de milícias, que atacavam o pessoal. Não é fato que esses regimes não tinham milícias que atacassem o pessoal por fora das instituições legais, vamos dizer assim. No Brasil você tinha o CCC. Antes do golpe militar, eles atacaram um monte de gente. Eles inviabilizaram aí espetáculos musicais, teatrais. Eles batiam gente na rua. Era uma milícia fascista. Sempre teve isso daí. Em todos os países teve isso daí. Já existia. Quer dizer, esses regimes já tinham uma característica relativamente fascista, né? E agora, isso daí não é que está aparecendo agora, está se desenvolvendo. No Chile, se você vê antes do golpe, havia várias organizações e tem, como é que se diz? Tem filmagem, tem foto, o pessoal na rua, de uniformezinho, tudo. Como é que chama aquele grupo? Terra e Liberdade. Não, não é Terra e Liberdade, não. É o Pátria e Liberdade, eu acho. Ku Klux Klan. Esses grupos já existem em todos os lugares do mundo, né? E eles podem crescer exponencialmente do dia para a noite. Não vamos pensar, não vamos viver na fantasia. Pensar o contrário não é apenas ignorância do que já aconteceu, do que está acontecendo. É ter uma profunda ilusão de que o mundo, ou seja, a burguesia, esses vampiros aí que matam milhões de pessoas de fome, eles têm um espírito profundamente democrático. Eles não têm espírito democrático nenhum. Eles são uns monstros, sempre foram, e eles atuam de acordo com a conveniência deles. O povo testa remédio na África com a população lá. Eles fazem qualquer negócio. Eles queriam, na Bolívia, eles provocaram uma insurreição porque eles estavam privatizando a água da chuva, né? Você imaginou? O cara vai pegar um balde lá, vem um policial e fala, não pode, que essa água está privatizada. Não, não é brincadeira isso aí. É assim mesmo. Também as milícias também dessas igrejas evangélicas. Só um pouquinho, precisa falar no microfone. Mas só um pouquinho. Veja as declarações dos empresários da Fiesp, para ver como eles são democráticos e bonzinhos. O Steinbrück declarou o seguinte, que não sei de onde ele tirou isso aí exatamente. Ele falou, nos Estados Unidos, o trabalhador não tem horário de almoço. Falou, o trabalhador tem que comer com a mão esquerda e movimentar a máquina com a direita. Olha o democrata, o bonzinho. E agora o maluco aí da CNI, né, Confederação Nacional da Indústria, declarou que tinha que aumentar a jornada da semana de trabalho para 80 horas semanais. Veja, isso daí, veja só uma coisa, isso daí é o que eles falam para a imprensa. Imagina um jantar onde está esse pessoal, pô. O que eles não falam? Outra coisa também, para vocês sentirem o drama. Um jornal, aí eu acho que a gente publicou uma matéria sobre isso, publicou uma reportagem falando da opinião de dezenas de pessoas muito influentes sobre a questão populacional. Então, era assim, chefe de empresa multinacional, o marido da rainha Elizabeth, da Inglaterra e tal. Então, o marido da rainha Elizabeth falava assim, que o ser humano,
a humanidade é uma praga dentro do planeta, que precisaria exterminar uma boa parte antes que eles destruíssem o planeta. Ó. Tinha gente que falava assim, o ideal é que a população mundial fosse reduzida para, no máximo, 300 milhões de pessoas. Quer dizer, tamanho dos Estados Unidos, o resto do mundo desapareceria, segundo ele. Vocês estão vendo quem são essas pessoas? E não vamos acreditar nos outros que não fazem essas declarações absurdas, porque os que não fazem é porque eles são fingidos, políticos, então eles falam outra coisa, mas são pessoas extremamente perigosas, todas elas. E eles estão preparando uma situação que é uma situação onde, logicamente, o mundo vai evoluir para uma guerra generalizada entre os explorados e exploradores. Esse negócio, essas tendências de extrema-direita, isso é uma declaração de guerra contra a humanidade. Por isso a gente tem que tomar consciência de que a situação é assim, e não viver em fantasia. Aí alguém fala, pode ter um intervalo aí, tudo pode acontecer, porque a história é difícil de você prever passo a passo. Mas, em última instância, a coisa caminha para isso daí. Você não quer falar lá? Fala. Eu queria que você fizesse comentário sobre essa questão da falência do regime, porque durante essa transição do poder que os nazistas assumem, existia essa tendência dentro do processo eleitoral, onde os extremos estavam aumentando, entendeu? Tanto a esquerda como a direita. Mas atualmente também isso vem acontecendo. Numa parte da Europa, onde grupos de extrema esquerda como de extrema direita também vem aumentando também. De extrema esquerda não é bem o caso, né? De extrema direita, sim. A não ser que a gente considere o Syriza e o Podemos como de extrema esquerda. Que eu acho que é um erro achar isso daí. O Syriza é uma versão juvenil da social-democracia e nada mais. O pessoal aparece lá, fuma maconha, vai na reunião sem gravata, você entendeu? O cara do Podemos usa um rabo de cavalo. Mas não tem muito mais que isso daí. As propostas deles são superficiais e, no final das contas, eles estão alinhados com esse sistema financeiro internacional muito claramente, né? Syriza mostrou isso daí. A extrema-esquerda europeia, até agora, deu pouco sinal de vida. Mas não é também um problema de extrema-esquerda. Porque o crescimento do Partido Comunista na Alemanha, ele expressava a evolução da classe operária alemã, não de uma extrema-esquerda qualquer. Então, é isso que nós temos que prestar atenção. Há uma evolução da classe operária. Então, por exemplo, dá para ver isso na Inglaterra com o fenômeno do Corbyn, que é apoiado pelos sindicatos, etc. e tal. Uma coisa que vem diretamente dos grandes contingentes da classe operária, pela mediação da burocracia sindical dos sindicatos britânicos. Eu acho que o Sanders, nos Estados Unidos, ele revela também uma coisa assim. Por quê? Não é porque eles sejam mais radicais, é porque eles expressam uma ampla tendência de massas. Eles não são grupos minoritários. Quer dizer, as coisas estão evoluindo, mas a classe operária está muito mais atrasada em relação ao desenvolvimento da situação política e a evolução da extrema-direita do que estava nesse momento aqui, né? Isso também é um problema muito grave. E a burguesia... A burguesia é uma classe social que faz política analisando o desenvolvimento histórico, ao contrário da esquerda que se diz marxista, que deveria estudar o desenvolvimento histórico. Então ela sabe que em algum momento a situação o Partido Democrático norte-americano vai entrar em colapso, vai entrar em decomposição, vai desmoronar, né? E a classe operária vai começar a se comportar de maneira independente, a mesma coisa vai acontecer na França, a mesma coisa vai acontecer na Inglaterra e assim por diante. Então eles veem a dimensão da crise, a crise capitalista é gravíssima, está totalmente fora de controle,
E eles estão avançando na tomada de posição diante dessa situação. Isso é absolutamente claro, né? Fala. Bom, eu queria saber do camarada sobre a situação que a gente estamos vendo hoje no Brasil, que os políticos lá da direita estão colocando os militares em uma das principais frentes do Brasil, que é o militar já está assumindo a frente dos direitos humanos, da FUNAI. Então a gente estamos vendo que a direita está articulando os militaristas numas frentes de reivindicação popular, de reforma agrária e tudo. Então é possível que de um golpe parlamentar a direita esteja arquitetando os militares para um possível golpe militar no Brasil, porque a gente já estamos vendo aí que a mesma coisa que aconteceu na Alemanha está acontecendo no Brasil, que várias milícias já estão se juntando para deter as ocupações, várias milícias estão se juntando aí para reprimir os movimentos populares. É possível que a direita já esteja fazendo o mesmo papel do fascismo para tentar um golpe contra a classe operária e detendo todos os partidos de esquerda para eles tentar conseguir ressuscitar um fascismo no Brasil ao ponto de chegar ao nível do nazismo? Bom, é o que nós estamos explicando. Está acontecendo isso daí. E os militares, eles participam do golpe, né? O pessoal que... Teve gente aí nesse período anterior, nesse 1 ano e pouco anterior, que jurou de pé junto que os militares não tinham nada a ver com essa situação, né? Agora, de repente, misteriosamente, e ninguém... Os super inteligentes que explicaram que os militares não tinham nada a ver, também não explicam isso daqui. Agora os militares estão em tudo quanto é lugar. Estão na FUNAI, criou o gabinete de inteligência da não sei o quê, etc. e tal. É lógico que os militares estão na jogada. Inclusive tem a declaração, né, que se houver uma resistência ao golpe, os militares vão intervir, logicamente. Bom, você está aí de novo? Só complementando a pergunta dele. Não complementa a pergunta dele. Fala. Uma coisa que eu também, eu atuo em movimentos sociais, né? Esses militares fazendo parte desses movimentos sociais seriam para dar um ar de legalidade à população, porque, enfim, um general comandar uma FUNAI da vida, gente, isso é uma coisa inédita. Nunca se viu uma coisa dessa. O que um general... Não, a gente já viu isso daí. Mas... Na ditadura militar eles comandavam tudo. Só tinha general, né? Não, mas nessa falsa democracia já não é mais não? Não, é óbvio. Bom, vamos lá que nós estamos já... Bom, um capítulo à parte, logicamente, merece a política do Partido Comunista Alemão, né? Para a gente ver que a gente pode aprender muito lendo, conhecendo a história pregressa. O Partido Comunista Alemão, conforme foi dito aqui, né, era um grande partido de massas. Ele foi formado em 1918, né, 1918, na época da Revolução Alemã. Sofreu uma intensa repressão, mas continuou sendo um partido grande. Em 1923, o Partido Socialista Independente, que é um racha do Partido Social Democrata, a maior parte desse partido racha e vai para o PCA, que chega a ter 1 milhão de militantes. A sede deles. Sede do Partido Comunista Alemão. E onde é que seria isso aí?
Berlim, quer dizer, a sede principal, né? Então aqui a gente vê, né? Bom, ação antifascista contra a guerra, a fome e o fascismo, logicamente, já que é uma ação antifascista. Comunistas, KPD, vote, né? Ali, lista 3. Bom, daí, por ver o tamanho da sede, você dá para perceber, né? Que isso aí era um partido muito respeitável, né? Bom, esse partido, logicamente, primeiro vamos esclarecer algumas coisas. Não era um partido de esquerda, como a gente, por exemplo, a gente chega hoje e vê aí o PSOL, não era um PSOL. Era um partido, em primeiro lugar, mais ou menos do tamanho do PT, eleitoralmente um pouco menos, né? Só que com uma diferença, era um partido muito mais bem organizado. Os trabalhadores participavam diretamente no partido, quer dizer, o PT é um partido bem menos organizado do que era o Partido Comunista. O PT é um partido de parlamentares, o Partido Comunista era um partido militante, tinha um programa bem mais definido, os militantes tinham uma maior formação, tinham o apoio da União Soviética e tudo mais. Um partido decisivo na situação alemã. Aí o cartaz, né, do Partido Comunista na eleição, acabar com esse sistema parlamentar, né? E ele representava o setor avançado da classe operária, ao mesmo tempo que o PSD, Partido Social Democrata, representava o setor mais atrasado e conservador da classe operária. Bom, um pouco antes da crise alemã, no final da década de 20, os gênios da União Soviética Stalinista, eles fazem uma análise, entre aspas, de conjuntura internacional, que dizia o seguinte, isso eu acho que é a partir de 27 e 28, que você tinha, na situação, tido um primeiro período, que era um período revolucionário, que ia de 1917 a 1924. Né? A ascensão do fascismo na Itália, a estabilização econômica e tudo mais, tinha encerrado esse primeiro período. Aí a gente tinha o segundo período, iria de 1924 a 1928, que era um período de estabilização do capitalismo mundial, e que a partir de 1928 o mundo tinha entrado num novo período revolucionário, que seria o terceiro período nesse esqueminha que eles montaram, né? E aí, o que não estava em si, essa sistematização, embora seja uma sistematização um pouco esquemática demais, ela não estava absolutamente errada, né? A situação mundial estava entrando mesmo num período revolucionário. Mas eles tiravam conclusões arbitrárias da existência desse terceiro período. Então eles diziam o seguinte, que o terceiro período era um período da revolução iminente. Quer dizer, a revolução estava pronta a acontecer em qualquer lugar a partir dessa situação revolucionária. Essa é uma teoria que aparece inúmeras vezes na história da esquerda dita revolucionária. Até no Brasil já teve essa teoria da revolução iminente, que é uma teoria meio anarquista, né? De que, assim, se você acender o pavio, a coisa explode. Coisa que nunca é assim. Tudo depende de uma preparação, de uma avaliação e tudo mais. Aí eles tiram a conclusão de que, nesse terceiro período, você precisa de uma política muito revolucionária.
Então, eles tiram a conclusão, primeiro, que todas as forças que não fossem o Partido Comunista, todas elas são de direita, inclusive o Partido Social Democrata. Segundo eles, existe uma fascistização dos partidos políticos. E todos os partidos burgueses são fascistas, segundo eles. E, inclusive, a social-democracia é fascista, que eles chamam de social-fascista, né? Se fosse hoje no Brasil, eles diriam o seguinte, que não é de esquerda, é de direita. Aí eles decidem que é preciso uma ruptura total com tudo isso. Inclusive, eles lançam a palavra de ordem de sindicatos vermelhos. Quer dizer, é preciso abandonar os sindicatos governistas, digo, social-democratas, e criar novos sindicatos, bonitinhos, limpinhos, né? Sem nenhuma mancha dos partidos que, na verdade, até certo ponto é real isso daqui, né? São partidos que sustentam o regime político em vários países mesmo. Na França, na Alemanha. Na Alemanha, o Partido Social Democrata, bem mais do que na Itália, Espanha e em outros lugares, é a coluna vertebral do regime político de Weimar. Tá? Então, são partidos que estão no governo, papapá, de direita, social-fascistas, tem que criar novos sindicatos, etc. e tal. Se a gente olhar essa parafernália ideológica aqui, rapidamente nós vamos ver que isso aqui é a política dos nossos amigos do PSTU no Brasil e outras organizações menores de esquerda, não é? Igualzinho, sem tirar nem pôr. Não tem nem originalidade. Mudando um nome, um nomezinho aqui, outro nomezinho ali, é a mesmíssima política. Política, inclusive, que não é só da ala dita trotskista. O PCB também tem essa política. Tem dezenas de grupos que pensam isso daí, né? Isso daí Trotsky analisou esse problema, né? Ele analisou o seguinte, que o stalinismo, nesse momento aqui, quer dizer, bem antes dele se transformar numa força acabadamente contra-revolucionária e tudo mais, era uma burocracia, a burocracia soviética, centrista. Quer dizer, que oscilava da direita para a esquerda. E essa posição aqui, ela corresponde a uma oscilação bastante brusca. Depois da morte de Lenin, né, a burocracia soviética adota uma política centrista oportunista. E essa política conduz a uma série de desastres políticos. Então, por exemplo, o primeiro desastre oportunista é o fracasso da própria Revolução Alemã, em 1923, onde a direção do Partido Comunista, que é uma direção um pouco direitista, que vinha do Partido Socialista Independente, ela tem medo de lançar a insurreição e a insurreição fracassa. Quer dizer, um viés oportunista. Em 1925, nós temos uma enorme greve geral na Inglaterra. Os dirigentes russos, eles fazem um acordo com a burocracia sindical da Inglaterra e a burocracia sindical enterra a greve geral. E eles usam, né, a União Soviética como desculpa para acabar com a greve geral. Em 1927, estoura a revolução na China. E a burocracia fica a reboque do nacionalismo burguês e o nacionalismo burguês esmaga a revolução. No Brasil, nós temos a mesma coisa com o Partido Comunista. O Partido Comunista adota uma política totalmente voltada para as eleições, né? É a fase do chamado Bloco Operário Camponês,
onde eles propõem uma espécie de frente popular, meio disfarçada, uma frente de esquerda, que é uma típica política centrista, né? Em vez de aparecer como Partido Comunista, eles aparecem como Bloco Operário e Camponês, com elementos pequeno-burgueses que seriam de esquerda. A típica política de frente de esquerda que a gente vê em vários lugares, né? Então, é uma política centrista, oportunista, que leva a desastres consideráveis, como é o caso da Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa é um enorme desastre político. Enorme. Bom, aí o que acontece? A burocracia stalinista corta a cabeça do setor direitista, ou do setor que representa mais claramente essa política, na qual o próprio Stalin participa, né? E eles cortam a cabeça também de um monte de dirigentes que eles chamam de zinovievistas, que seriam seguidores do Zinoviev, presidente da Terceira Internacional. É a destruição também da... Significaria Zinoviev? Como é que é? Eu não entendi essa colocação que você fez aí, esse Zinoviev. Zinoviev era um dos líderes da burocracia. Então ele é considerado culpado pela política oportunista. Aí cortam a cabeça dele e cortam a cabeça de muita gente nos partidos comunistas que seguiram essa política aqui, que são acusados dos desastres que a política centrista provoca. É o período onde também começa no Brasil a política dita de proletarização dos partidos comunistas. No Brasil ficou muito famoso isso daí, porque eles começaram uma perseguição contra os intelectuais do Partido Comunista e tudo mais. Então, a guinada à esquerda é uma tentativa de corrigir os erros que tinham sido cometidos. E como todo grupo centrista, eles vão bem para a direita e depois vão bem para a esquerda numa política que também não é revolucionária. É uma oscilação. Aí eles caem na política da revolução iminente, dos sindicatos vermelhos, do social-fascismo e tudo mais. Quando eles estão no auge dessa política, começa o ascenso do fascismo na Alemanha. Que significava o quê? Significava o seguinte, como Trotsky analisou, há uma tendência ao crescimento do Partido Comunista, porém, o Partido Comunista não cresce tão rápido quanto se desenvolve a tendência fascista. Então você precisa de uma política defensiva, né, para enfrentar os fascistas e poder depois lançar uma contraofensiva. Então Trotsky propõe o quê? Que os dirigentes comunistas chamem o Partido Social Democrata e formem uma frente única dos partidos operários, dos sindicatos operários, etc. e tal, para resistir ao avanço do fascismo, derrotar o fascismo e depois vai se colocar uma situação onde eles podem aspirar à tomada do poder. Quer dizer, você passa de uma situação onde a contra-revolução está na ofensiva, derrota essa ofensiva e lança uma contra-ofensiva revolucionária. Só que, logicamente, como isso é uma burocracia, nós estamos vendo no Brasil também, o povo não se convence, não adianta você falar, né? Você precisa ter um desastre aí para o pessoal se convencer. Por quê? Porque isso daqui, no fundo, é uma política tipicamente pequeno-burguesa, eleitoral, e o pessoal do Partido Comunista, os dirigentes do Partido Comunista, eles achavam assim que eles tinham que progredir às custas do Partido Social Democrata, que aparecia como sendo muito direitista, né? Então eles achavam que a social-democracia estava em crise, estava em decadência, que eles tinham que absorver tudo isso através de uma competição feroz. Exatamente o que pensa a esquerda, que apoia ou namora com o golpe de Estado no Brasil. Eles acham que o colapso do PT vai levar eles à glória total. Então, os dirigentes do Partido Comunista
quando falavam para eles que a derrubada do Partido Social Democrata levaria à subida ao poder do fascismo, então eles falavam assim, depois do fascismo, nossa vez. Né? Era uma versão alemã do fora todos, né? Só que o que acontecia? O que acontecia é que os fascistas avançavam, se organizavam, etc. e tal, e eles não iam para frente de jeito nenhum. Eles não só rejeitaram todo tipo de aliança com a social-democracia, como eles atacavam a social-democracia muito mais do que os fascistas, inclusive atacavam a social-democracia junto com os fascistas. Era uma coisa totalmente louca. Por exemplo, nesse livro que eu falei para vocês, Do Fundo da Noite, a pessoa que escreveu o livro ela diz o seguinte, que ele era um dos dirigentes das tropas de assalto comunistas. Rote alguma coisa, aí não me lembro agora. Então eles faziam um acordo com os fascistas da SA para desbaratar as manifestações social-democratas. Então, um entrava por um lado, outro entrava por outro, começava uma briga e acabava com a manifestação social-democrata. Isso aí a gente pode ver claramente que num setor da esquerda é uma tendência muito clara nesse sentido. Eles acham que o problema é o PT, não tem golpe de Estado, não tem nada, tem que... É exatamente a mesma política. Por isso daí vocês veem que não é nenhuma peculiaridade, é uma mentalidade política tipicamente pequeno-burguesa. A diferença, felizmente para nós, é que no Brasil o PSTU é uma titica de galinha. Porque se fosse um partido desse tamanho aqui, a gente estaria em maus lençóis. Mas, independentemente disso, é exatamente a mesma política. Para vocês verem como a política é exatamente igual, nós temos a seguinte situação. A direita tradicional, que já estava olhando para o fascismo com bons olhos, nesse momento aí. Porque nós estamos nos aproximando ao momento que o Hitler vai tomar o poder. Em 1932, e os fascistas, eles percebem o seguinte, que para poder consolidar um governo de direita, é preciso derrotar eleitoralmente a social-democracia no seu principal reduto eleitoral, que é a Prússia. Centro da Alemanha, principal província, que foi, nós explicamos ontem que foi da Prússia que surgiu a Alemanha unificada, né? A social-democracia dominava a Prússia desde a Revolução de 1918. Então, o que acontece? Os fascistas, eles chamam um voto de desconfiança, um plebiscito, dentro do parlamento, eles aprovam a realização de um plebiscito para derrubar o governo da Prússia, que era social-democrata, né, que eles chamam de plebiscito marrom, alguma coisa assim. Aí o Partido Comunista, do alto de toda a sua sabedoria, decide apoiar a política de derrubada do governo social-democrata no mesmo plebiscito e chama o plebiscito de plebiscito vermelho. Quer dizer, junta-se o Partido Comunista e o Partido Nazista e a direita, né? Um partido da direita monarquista, mais direitista no parlamento, para derrubar o governo social-democrata. E, finalmente, o governo social-democrata ele é derrubado por uma espécie de golpe de Estado dado pelo governo federal. A hora que eles eliminam a social-democracia, isso é em 1932, foi o último episódio necessário para a ascensão do fascismo na Alemanha. Como vocês podem ver, o roteiro ele é um roteiro muito conhecido da gente. É tudo exatamente igual. Trotsky, analisando a situação na Alemanha, ele escreveu uma série de artigos, que está no livro Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, onde ele mostra que essa política é uma política não apenas criminosa, como também suicida. Que eles vão fazer com que o fascismo chegue ao poder, o nazismo chegue ao poder, e mais ainda, é uma política totalmente capituladora diante da extrema-direita.
ele analisa isso, mas ele mesmo não acredita quando o Hitler sobe o poder e ninguém reage. Ele mesmo fica espantado. Ele fala assim, não é possível que esse pessoal seja tão louco que mesmo quando o Hitler chega ao poder, eles não reajam. Mas efetivamente é isso que acontece. Está acontecendo. E está acontecendo aqui, felizmente, numa escala muito menor, né? Apesar de que, lógico, isso aí, o PT seria, nesse filme aqui, o PT faria o papel de Partido Social Democrata, né? O PSTU, felizmente, não faz o papel de Partido Comunista. Outra coisa muito boa é que a insistência nessa política levou o PSTU ao colapso, né? Tá certo que o racha deles não está minimamente convencido de que tem que efetivamente mudar de política, mas, de qualquer maneira, o racha é uma contestação extremamente dura, né, da política seguida pelo PSTU até então. Vocês podem ver aqui que a política da esquerda pequeno burguesa no Brasil, de uma parte da esquerda pequeno burguesa, né, porque aqui também a social-democracia é uma espécie de esquerda pequeno burguesa, e o Partido Comunista também é uma esquerda pequeno burguesa do ponto de vista da sua direção. Do ponto de vista do partido, o partido é um grande partido operário. No Brasil, a gente vê uma repetição disso tudo. A esquerda pequeno burguesa social-democrata, ela luta com meios parlamentares, procura sustentar o regime parlamentar que está em frangalhos, está desmoronando. E a esquerda radical, né, se alinha com a direita para derrubar o regime parlamentar no momento em que a ofensiva está totalmente com a direita, não com a esquerda. Isso aqui é muito significativo, né? A gente tem que levar em consideração esse problema cuidadosamente. Nós tivemos aqui esse problema dos sindicatos vermelhos, né? Que precisa romper com a CUT, construir outros sindicatos, etc. e tal, outras federações sindicais, o que serve em grande medida apenas e simplesmente, no caso brasileiro, para fragmentar o movimento operário e mais nada. Bom, mais uma rodada de perguntas aí, companheiros, para a gente entrar na última parte do curso. Vamos fazer agora o intervalo. Eu tenho umas perguntas, várias. A primeira, você falou que o período oportunista da burocracia stalinista terminou em 1928. Aí, se eu não me engano, pelo curso passado, isso é mais ou menos na mesma época que a oposição de esquerda é derrotada finalmente, que o pessoal, se não me engano, o Trotsky é expulso do partido e tudo. Eu queria saber se tem uma ligação com essa... tem uma ligação, sem dúvida. Aí, se você puder até explicar melhor sobre isso aí, também eu ficaria feliz. Tem uma segunda pergunta que é o seguinte: o stalinismo promoveu uma política de sindicatos vermelhos, só que o próprio Lenin, no esquerdismo, ele foi contra esse tipo de política que o pessoal está fazendo, se não me engano, na própria Alemanha. Como eu queria saber se eles inventaram uma desculpa inteligente para passar por cima do Lenin. Não, como eles fazem como faz o PSTU no Brasil. Eles desconversam, enrolam. O Trotsky tem texto, o Trotsky e os trotskistas brasileiros também têm textos, se não me engano é um texto do Mário Pedrosa, da direção trotskista brasileira, onde eles citam todo o texto do Lenin sobre os sindicatos, né, e falam, vejam aqui, é Lenin quem diz. Eles ignoravam isso daí. Certo. Aí, sobre a última pergunta tem a ver com a primeira, que é a seguinte: qual que é o objetivo da burocracia sindical com a política ultra-esquerdista que eles estão defendendo? Porque, de um lado, a gente sabe, a política do Stalin era o socialismo em um só país, de ser inimigo da revolução. Mas, nesse sentido, parece que a política ultra-esquerdista é uma maneira meio idiota de tentar derrubar o governo e colocar o Partido Comunista no poder. Idiota, mas parece... Então, a política centrista, pequeno-burguesa, ela não consegue encontrar um ponto de equilíbrio. Ela se desloca da esquerda para a direita porque justamente
o ponto de equilíbrio seria dado por uma política coerente, racional, um programa, etc. e tal. Eles vão para lá e para cá sob a influência dos acontecimentos. Então, o que acontece? A derrota chinesa foi um trauma muito grande dentro de todos os partidos comunistas. Começou a se criar aquilo que é natural. Esse pessoal aí é direitista, ficaram a reboque do Chiang Kai-shek na China. Chiang Kai-shek massacrou o Partido Comunista, uma política errada. Começou toda uma pressão contra eles. Os trotskistas faziam a crítica. Trotsky faz uma crítica muito dura da política chinesa. Então isso daí empurra a pessoa para uma mudança de política. Então o que a burocracia fez? Sacrificou uma parte da burocracia, arrumou um bode expiatório, né? O Stalin meio falou, foi ele aqui, vamos acabar com ele. Não fui eu, foi ele que fez. E aí o Stalin se junta com o setor esquerdista dentro da Terceira Internacional e particularmente dentro do Partido Comunista Alemão, onde a liderança mais direitista também é expurgada, e lança uma política que vai para o outro extremo, que é uma política esquerdista. Qual que é o sentido tanto de uma política como outra? Eles acham que tem que progredir às custas da esquerda majoritária. Eles não têm uma política revolucionária que visa o progresso da classe operária. Eles não conseguem nem entender isso direito. O negócio deles é a competição. Todo mundo conhece a esquerda no Brasil, que é igual à esquerda pequeno-burguesa no Brasil, que é igual à esquerda pequeno-burguesa em todo lugar. É aquela competição feroz ali. E no final, né, parece aquela história do Machado de Assis, ao vencedor as batatas, né? Ninguém ganha nada com isso. Eles se matam lá, trocam soco, inventam história. O PCO aparece em qualquer lugar, logo vem aí PSTU, PSOL, PCdoB e tal, falar que a gente matou a mãe, que a gente fez isso, que a gente fez aquilo, que a gente fez aquele outro. É uma história assim monstruosa, macabra, da esquerda pequeno-burguesa. Por que alguém que se diz marxista faz isso daí? Ele acha que ele vai mudar a história contando mentiras sobre os adversários? É que eles não são marxistas. Eles acham que é uma competição desenfreada. A gente já explicou isso. É da natureza do pequeno burguês. Se você colocar, né, duas pizzarias, uma do lado da outra, o pessoal se mata lá, se um começar a perder cliente para o outro. O pessoal é capaz de ir lá e tocar fogo na pizzaria do outro cidadão, lá pela competição. É uma coisa tipicamente pequeno-burguesa, essa competição política. O pessoal é assim. A gente não viu que, no meio dessa luta contra o golpe, há um setor do PT que está sofrendo o golpe e nós estamos combatendo o golpe, eles ficam combatendo a gente dentro do movimento contra o golpe. Quer dizer, precisa ser muito... Eles olham e falam assim, nossa, o PCO está crescendo aqui até dentro do PT, começa a combater a gente. É uma política louca, é uma política de malucos, mas é típico da política pequeno-burguesa, essa competição, esse negócio todo. Posso fazer uma pergunta? Hã? Pode. Se vocês, em algum lugar, virem aí a pessoa soltando mentiras, intrigas e tudo mais, pode ter certeza que você está diante dessa tendência pequeno-burguesa. Rui, eu gostaria que você explicasse para mim, por favor, quais seriam quem pertenceria a essa frente única sugerida por Trotsky? Bom, a frente única é como a gente está fazendo no Brasil. Só que numa intensidade ainda reduzida, porque a direita... O que nós falamos? Vamos juntar todo mundo contra o golpe, não é? Vamos juntar todo mundo contra a direita. Aí o que os outros falam? Se você pegar aí o PSTU fala, não, porque o PT traiu, porque o PT fez isso, o PT fez aquilo, o PT fez aquele outro, o PT fez aquele outro e tal. Começa aquela missa, né? O cara apresenta todos os pecados do PT desde 1900 e bolinha, sem explicar para ninguém que metade desses pecados ele tem participação direta, né?
Se não quase a totalidade. Era a mesma coisa que eles faziam aqui. A hora que o Trotsky falava que precisava fazer uma frente única com a social-democracia, mas a social-democracia traiu aqui, matou a Rosa Luxemburgo, matou o Karl Liebknecht e tal. O Trotsky falava, isso aí não vira nada, não faz o mundo andar para frente. Nós também não estamos propondo canonizar a social-democracia, mas a gente precisa conseguir mobilizar os trabalhadores social-democratas e, para isso, a gente tem que propor à social-democracia um acordo para que os trabalhadores social-democratas vejam que a nossa intenção é unificar as fileiras operárias contra o fascismo. Ele propunha criar grupos de defesa de todos os sindicatos, de todos os trabalhadores contra o fascismo e tudo mais. Né? É isso que, exatamente essa política, sem tirar nem pôr, é o que nós propomos e é o que tem que ser proposto para o Brasil. A competição de tipo pequeno burguês, de ficar desfiando aí o rosário dos crimes dos outros, não vai defender ninguém da direita. Nós não vamos esquecer aqui tudo que o PT e o PCdoB fez. Mas não é isso que está em questão nesse momento. O que está em questão é derrotar a direita. O inimigo comum. Também nós não vamos nos juntar aí para defender a política maluca do PT. Nós não estamos para defender a política do PT. Mas nós queremos formar uma frente única de luta contra o golpe e contra a direita. Você vê, esse grupo que rachou com o PSTU, eles continuam com a mesma mentalidade sectária, esquerdista. Eles falam assim, vamos formar uma frente com a frente Povo Sem Medo. Não pode ficar junto com o PT, porque, você sabe, eles são muito puros, né? A virgindade deles vai ficar afetada se eles entrarem numa frente com o PT. Os caras já fizeram tanta bandalheira aqui, agora eles querem passar por... Ainda por cima tem a campanha da direita, né? O que pesava para o Partido Comunista Alemão também. A campanha da direita pesa para esses super-revolucionários. Então, por exemplo, o Trotsky critica porque os fascistas falavam em revolução popular. Não sei se vocês sabem, no nazismo tudo era povo, né? Volks. Povo disso, povo daquilo, povo daquele outro e tal. Então, os nazistas falavam que eles queriam uma revolução popular. Volksrevolution. Aí o que acontece? O Partido Comunista Alemão, super radical, inimigo da social-democracia até a morte, começa a falar em revolução popular. Então, Trotsky fala, vocês estão imitando o fascismo. Esse é absurdo, vocês vão acabar fortalecendo o fascismo desse jeito. Vocês não vão roubar a audiência. Vocês vão fortalecer, que é o que a esquerda aqui faz. Eles querem ver quem denuncia mais a corrupção, se é a Luciana Genro ou o Sérgio Moro. O que vocês acham dessa competição? Vão ganhar muito, né? Tá, aí você vê também o espírito de competição da pequena burguesia, né? Eles olham e falam assim, nossa, a direita está ganhando todo mundo com a corrupção. Eles falam isso abertamente. Nós não podemos deixar a bandeira da corrupção na mão da direita. Só que tem um problema. A bandeira da corrupção é da direita. Não é que ela é de qualquer um, está na mão da direita. Foi a direita que levantou o problema, foi a direita que fez a campanha, foi a direita que direcionou tudo isso contra o PT e tudo mais. É uma bandeira da direita. Aí a gente pode sonhar, falar, não, mas a corrupção é um mal, atinge todas as pessoas, nós também somos contra a corrupção. Bobagem. É uma coisa da direita e a direita que vai lucrar, e não adianta você imitar a direita. Você tem que se opor. Você tem que falar que Lava Jato é um negócio conspirativo. Tem que falar isso daí. É o que a gente falou desde o começo. PT é corrupto? Provavelmente. Qual governo que não é corrupto? Eu não sei. O que a gente deve dizer assim, eu não sei de nada. Não estou lá dentro. Não vou acreditar também no que fala a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, a Rede Globo. Eu não sei nada. Também ninguém provou nada. Tem esse pequeno detalhe, né?
Agora, se for também, o que significa isso? Que a direita é infinitamente mais nociva nesse sentido do que qualquer esquerda. Não vamos entrar nessa seara que isso é uma besteira. A gente falou desde o começo, a campanha contra a corrupção é uma campanha da direita. Eles tinham essa mesma ideia, eles imitavam o fascismo. Eles viram que o fascismo tinha popularidade, porque o pequeno burguês é assim, ele fica de olho e tal. Se um negócio dá popularidade, ele corre atrás. Ele vive sempre correndo atrás dos outros. É exatamente isso. Bom, mas fala. Pode ser respondido também no outro momento. É só para não esquecer que eu já ia perguntar isso ontem sobre a Itália. Mas a influência do fascismo sobre os estudantes e a universidade, o movimento estudantil junto, porque na faculdade eu li texto que na Itália teve um movimento bem grande assim dos universitários, e na Alemanha você falou que nem tanto assim, foi mais militar, mas só para saber. Não, na Alemanha também tinha, nas universidades. Lógico, universidade, você vai ter uma importante aglutinação de setores da burguesia, da classe média alta. Então, logicamente, tem uma direita mesmo. O movimento estudantil não é que nem um sindicato operário, onde a esmagadora maioria é de operários explorados. Dentro da universidade tem gente aí que não é explorada, é exploradora. Então, isso daí... Agora, dá para perceber que em todos os lugares, essa direita, ela é sempre uma minoria. Ela se impõe no grito. Ela se impõe no grito e na covardia da esquerda pequeno-burguesa. Eles começam lá a gritar e a esquerda enfia o rabo no meio das pernas. E aí eles tomam conta do negócio. Você vê, esse negócio que eles fizeram na UNB. Entraram lá, gritaram, bateram em alguém, etc. e tal. O correto seria a esquerda na UNB se organizar e dar um cacete nesses direitistas aí. Aí fica todo mundo chorando. Ai, é a cultura do ódio, nós temos que ter a cultura do amor. Se a gente for com a cultura do amor, nós vamos apanhar muito, viu? Só um minutinho. Vamos apanhar muito. Só um minutinho que você já pergunta. Só um minutinho. Vamos apanhar muito. Então, quer dizer, eles ficam chorando. Ai, é violência, é ilegal. Tem que se organizar e botar para correr. Por exemplo, a nossa opinião é que a direita não tem que participar do movimento estudantil. Tem que formar outro movimento. O movimento estudantil é só a esquerda. O movimento estudantil é um movimento político, não é um sindicato. Nós falamos que se a direita ganhasse a eleição na USP, tinha que formar outro TCE. Tem que ficar convivendo com esses fascistas. Esse é um problema muito importante. E se eles começarem a ficar agressivos, tem que devolver, não só na mesma moeda, como muito mais. Por que o pessoal aceita que uma maluca aí, uma patricinha maluca aí, junta um pessoal e vai lá na universidade? Tem que botar esse povo para correr. A gente já falou, tem que botar o pessoal para correr da praça da Avenida Paulista. Não tem que aceitar a escória. Você deixa eles se sentirem à vontade e o negócio vai ficar feio. Isso é uma coisa muito importante. O cidadão foi lá e atacou a sede do PT. Pode deixar. Já teria que começar a se pensar a montar um grupo, né, treinado, organizado para defender todas as sedes de esquerda, dos sindicatos. Apareceu um maluco lá, vai 200 caras e baixa a ripa neles. Por que eles vão atacar as sedes da esquerda? Quem que eles pensam que eles são? Não, senhor. Isso tem que ser feito. Quando a direita atacou as manifestações, a gente falou, vamos formar um grupo de defesa da manifestação. Isso daí, ó,
nós estamos perdendo tempo. Nós temos que procurar todo mundo, organizar e fazer imediatamente. Então, você acha que vai ter alguma interferência política nos canais comunitários? Ah, com certeza, né? Sempre teve perseguição aí. Tem alguma previsão, mais ou menos, que você acha como vai ficar? Não, previsão não tem, mas já deu para ver como é que o negócio funciona, né? Eles vão calar todo mundo. Provavelmente muitas dessas rádios comunitárias aí vão ser caçadas, tudo. Pode esperar que já vai aparecer isso aí. Isso daí e muitas outras coisas que a gente nem pensou que eles já pensaram, né? Se a direita ganhar a eleição em São Paulo, precisa distribuir um panfleto aí. Você vai ter que fugir da polícia para distribuir o panfleto. Na época do Kassab já era um pouco assim. Qualquer coisinha que você ia fazer, já vinha a guarda municipal, PM e tal, fiscal da prefeitura, confiscaram banca do PCO. O PSTU jura, né? E a gente olha e fala assim, nossa, é uma sabedoria, que é tudo a mesma coisa, né? Mas a gente não vê que é tudo exatamente a mesma coisa e o pessoal vai ver que não é a mesma coisa. Tem lei, inclusive, na Câmara Federal, proibindo a panfletagem. Vocês viram o caso das velhinhas lá que foram pichar em Brasília? Eu não sei o que deu. O que deu? Deu que as velhinhas vão ser processadas por crime ambiental. E presas? Não vão ser presas agora, mas é crime. Não é que o problema é que elas estão fazendo propaganda política. Precisa defender o ambiente, coitadinho do ambiente. Não é que eles vão proibir a panfletagem porque eles não querem que você se expresse. É que não pode sujar a rua. Mas imagine São Paulo, uma cidade tão limpa. O cara vai jogar um panfleto no chão lá. E depois a tinta, né? Tinta é um negócio tóxico. Papel também é antiecológico, não é? Não pode colocar outdoor, não pode colocar banner, porque a cidade está... Uma cidade linda como São Paulo... Aqueles prédios maravilhosos, aquelas casas todas pintadinhas, bonitinhas e tal. Aquela arquitetura linda, né, na cidade. Imagina se você colocar um banner em cima. Se fosse fora Dilma, ninguém ia ver, né? Não, se for fora Dilma, não. O pessoal, no momento que teve as manifestações, foi todo mundo lá e pregou cartazes. Agora, já nós vamos ver como é que vai ser para pregar um cartaz. Isso daí é uma ditadura, né? Eles vão apertar o cerco. Muito. Bom, companheiros, vamos fazer um intervalinho aqui de 20 minutos e voltamos? Ah, tem uma pergunta? Então faz. Não tinha visto vocês, Pedro. Muito pequenininho. Não, assim, tá claro que o fascismo, eles têm como a política a destruição das organizações de luta dos trabalhadores. E isso ficou claro e tal. Agora, no momento desse, por exemplo, e tal, que o PT está numa política muito confusa, recuada e tal, dentro dos sindicatos, que são instrumentos de frente única dos trabalhadores e tal, eles podem tentar ganhar esses sindicatos para alijar a esquerda da direção desses sindicatos também? Lógico, é uma alternativa. A destruição física, mas tentar ganhar os sindicatos para impor uma política lá dentro de paralisia, Mas se eles ganharem, isso que a gente precisa, uma coisa que a gente precisa entender bem é a seguinte: se eles ganharem, é a liquidação do sindicato. O sindicato tipo força sindical não é um sindicato de verdade. Não quer dizer que a gente tem que sair do sindicato, formar sindicato vermelho, não é isso. Mas eles acabam com o funcionamento do sindicato. Então, aí não tem a menor dúvida. A gente não deve se confundir. Por exemplo, o que foi? 2 anos atrás, 3 anos atrás, o Sindicato dos Gráficos de São Paulo tentou entrar na CUT.
Aí o Paulinho da Força Sindical foi lá com os capangas, uma coisa bem ao estilo do fascismo, ocupou o sindicato, deu um golpe dentro do sindicato, destituíram o presidente e dominaram o sindicato pela força. Bom, o sindicato antes não é que fosse assim o sindicato mais combativo do mundo, mas era o sindicato. Agora é um prédio lá com os funcionários e pronto. Campanha salarial, a diretoria do sindicato vai lá e assina um acordo e acabou. Eles podem fazer isso daí se não houver organização na base. Agora, é difícil fazer isso daí, por exemplo, num sindicato bancário, nesse momento, né? Num sindicato do Correio, num sindicato dos petroleiros e tal. Aí precisaria derrotar os trabalhadores para impor esse regime sindical fascistoide, que é o regime sindical da Força Sindical, do grande amigo do Zé Maria, o Paulinho da Força, né? Intervalo?